porventura, excepcionalmente, aqui estejam. Boa tarde. Tem mais da segunda classe do que da primeira? Eu não posso acreditar. Meus amigos, união civil homoafetiva. Fácil, né? Tranquilo. Eu estou me sentindo aqui. Conversava há pouco com o companheiro Velocino. 45 minutos do segundo tempo. 0-0. O árbitro marca um pênalti a favor do meu time. E o time inteiro, por unanimidade, pois, me escolhe para bater o pênalti. Me dão a bola e diz: olha, estamos dando a maior força, vai tranquilo. Só que tem um detalhe, você não pode errar o pênalti. Como ficar tranquilo nesta situação? É um tema maravilhoso, necessário, que precisamos encarar com coragem e a alma desprendida de qualquer preconceito. Quero agradecer a oportunidade honrosa de participar deste primeiro seminário jurídico espírita e dizer que este tema a mim está ajudando muito, porque embora fosse objeto de cogitações, vi-me obrigado pelas circunstâncias a bater o pênalti, a estudar e meditar longamente. Chama a sua atenção para o título da palestra: Uma visão jurídico-espírita. Trata-se de uma visão e não de única visão. Existem outras. E se ninguém pode se arvorar em dono da verdade, muito mais em questão tão delicada quanto esta. E você pode imaginar, de berço altamente conservador, evangélico, quase 25 anos, nesta encarnação, o quanto, nesses anos todos, já com 50 anos de idade, o que também atrapalha às vezes, no meu caso não muito, porque apesar dos 50, corpinho de 49, isso facilita um pouco. Sem viajarmos muito no tempo, basta considerar que a lei do divórcio não tem 30 anos. Há 30 anos, quando falávamos do divórcio, era um Deus nos acuda. Mais ou menos esse período, um pouco mais, as dificuldades que a mulher separada, que a mãe solteira enfrentava. Eu tenho irmãs que foram mães solteiras. As dificuldades tremendas que enfrentávamos há 30, 40 anos, até onde minha memória alcança. Imaginemos há 50, 100 anos, 200. Então hoje falar-se em união civil de homossexuais, homens, mulheres, pode causar estranheza, pode soar como absurdo, mas dentro da dinâmica da vida, dentro da velocidade das transformações socioeconômicas, culturais, emocionais, espirituais, não me estranharia se dentro de 20, 30 anos esta matéria se tenha tornado absolutamente tranquila,
ou mais tranquila do que reconheço ser no momento. Para nós, profissionais do direito, nenhuma dificuldade em compreender a mecânica da construção de uma petição. Nós expomos, fundamentamos e, ao final, requeremos. Se me preocupar com esta ordem, eu coloco como ponto de partida que não vê dificuldade nenhuma em ver como uma instituição familiar, uma entidade familiar, a união entre homossexuais. Usando uma palavra talvez inadequada, particularmente do ponto de vista jurídico, é uma palestra jurídico-espírita, vamos nos deter na primeira meia hora no aspecto jurídico da questão, depois com alguma incursão na doutrina espírita dentro da proposta apresentada, mas do ponto de vista jurídico me parece absolutamente defensável a união civil entre homossexuais. E invertendo a lógica da construção das petições, eu coloco em começo que sou a favor. Agora trago os motivos que, a meu ver, dão sustentação a esta que é apenas uma visão. Nada mais do que isto. Preciso reconhecer, e não é segredo para nós que militamos na área jurídica, que a Constituição de 88 silenciou a respeito. O Código Civil de 2003, igualmente silenciou, e não poderia ter sido diferente, porque a questão matrimônio, antes de tudo, é uma questão de natureza constitucional. E se a Constituição fez silêncio, é intuitivo que o Código Civil não poderia estar legislando a respeito, sob pena de ser um aspecto lógico inconstitucional. O artigo 226, que trata especificamente da Constituição Federal, no seu parágrafo 3º, deixa claro que para o reconhecimento de uma união estável, que mais tarde seria regulada por uma lei, parece-me que datada de 96, no seu parágrafo 3º, artigo 226, a Constituição Federal silencia a respeito da homossexualidade e diz claramente, textualmente, que a união estável, para ser reconhecida como tal, requer a existência de uma relação heterossexual. Se não houver um homem e uma mulher interessados na dita união estável, não se pode, por enquanto, reconhecer uma relação homossexual como sendo uma união estável. Ou seja, hoje não há, até onde minha pesquisa me sinalizou, uma legislação regulando esta questão homossexual. Mas vamos trazer alguns aspectos que, a meu ver, justifica plenamente, futuramente, no caso, a inserção na Constituição e por força de extensão no Código Civil da união entre homossexuais. Fazendo aqui um parênteses, você perceberá que usarei a expressão homossexualidade e não homossexualismo. É uma questão que nos remete a um outro lado do tema, porque homossexualismo, até pouco tempo, no CID, Código Internacional de Doenças, era previsto como uma doença. E hoje os experts evitam a palavra homossexualismo, que remete ao sentido de doença, para usar a expressão homossexualidade, que
nos remete a uma condição do indivíduo, dado, ser, estar. Uma condição de estar do indivíduo. Homo vem do grego, que significa semelhante, sexo, está aí dito. Então, homossexual é aquele que tem preferência por alguém de sexo semelhante, só para trazer um sentido da expressão homossexual. Todos sabemos e sobejo o teor do artigo da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias individuais, e todos conhecemos e sobejo o princípio da igualdade. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção. E vem todo um elenco de situações que a Constituição Federal teve o cuidado de elencar para evitar-se interpretações equivocadas. E uma das condições que nos remete à igualdade é a de não haver discriminação quanto ao sexo. No artigo 3º do mesmo diploma legal, vamos encontrar as funções, os objetivos, o compromisso do Estado para com as suas criaturas. E no mesmo sentido, vemos ali, o Estado em nenhuma hipótese pode ter preconceito de qualquer natureza. Mais adiante, lá no 226, quando trata da família, faz silêncio sobre a questão do homossexual. Mas isto nos leva à necessidade de uma posição muito clara. Há, de um lado, o artigo 5º, com todo o elenco das garantias do indivíduo, e normas outras, excluindo os homossexuais de determinados direitos. Os doutrinadores sabem que, em face de um conflito entre um princípio constitucional e uma norma constitucional, há de prevalecer o princípio. Entre o princípio que estabelece a isonomia, a igualdade como uma das nossas garantias, e a norma que silencia quanto à possibilidade de união estável entre homossexuais, há de se ficar com o princípio constitucional, porque ele é a própria base do edifício constitucional que vai gerar as demais legislações infraconstitucionais. E o fato de não haver uma previsão legal não significa que somente por isso devemos estacionar no já conquistado e utilizar a Constituição como uma ferramenta para discriminar. Porque a evolução das ideias, o comportamento, a sociedade caminha adiante da legislação. Primeiro nos depararemos com os hábitos, com as mudanças de comportamento, com as novas atitudes que vai levar o legislador a repensar seu modelo, que será então modificado gradualmente. Mas a evolução dos costumes não passa necessariamente pela evolução da legislação. Por isso não podemos ater-nos a uma lei, muitas vezes já inadequada, para justificar posições estanques. Observe você que é um raciocínio eminentemente jurídico, sociológico, e nós temos que enfrentar esta questão. Se porventura negarmos aos homossexuais a possibilidade de uma união civil com respaldo legal, nós estaremos violentando a dignidade destas criaturas irmãs. Ou criaremos mecanismos para dar-lhes o respeito devido, a dignidade devida
a possibilidade de uma união aceita, pública, ou nós estaremos condenando estes nossos irmãos à marginalidade, à ilegalidade, à clandestinidade. E sejamos muito honestos. Não é porque não há uma previsão legal que as uniões sexuais, homossexuais, melhor, deixam de existir. E ainda tivéssemos uma legislação expressa proibindo a união entre homossexuais, nem por isso as relações homossexuais deixariam de existir. No popular, não é tapando o sol com a peneira, fazendo de conta, colocando a cabeça no buraco à semelhança do avestruz, que o problema deixa de existir. No primeiro momento, pode chocar esta ordem de ideias e de raciocínio, e como reconheço, não é tão simples assim. Mas nós não estamos sozinhos neste entendimento. E, aliás, falar sobre esse tema no Rio Grande do Sul, tirando a dificuldade do expositor, é uma matéria extremamente simples, porque também neste passo, o Rio Grande do Sul é vanguardeiro, e nós vamos encontrar doutrinadores, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, e a própria Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande, interessados nesta questão. Cito, para começar, a doutora, a desembargadora Maria Berenice Dias, aqui do Rio Grande do Sul, que chama-nos a atenção para essa discriminação. E ela comenta, e agora lerei textualmente, nesta primeira parte é uma palestra jurídica, tenho que me ater ao figurino jurídico, aliás, contrariando o nosso hábito no movimento espírita. Mas deixa eu fazer de conta que sou, por enquanto, e professor. Diz Maria Berenice Dias: a restrição constante no parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, só reconhecendo como entidade familiar merecedora da proteção do Estado a união estável entre um homem e uma mulher, configura a verdadeira afronta tanto ao cânone do respeito à dignidade humana, como ao princípio da igualdade, que são os vetores do perfil democrático do Estado. Diante desse aparente confronto entre a norma constitucional e os princípios que a norteiam, até por uma questão de coerência interna, a conclusão só pode ser uma: desde que uma norma constitucional se mostre contrária a um princípio constitucional, há de prevalecer o princípio. Outro aspecto: a Constituição de 88 igualou, lamentavelmente, os direitos do homem e da mulher. Até hoje tenho dificuldade de entender essa postura do legislador constitucionalista, porque é um perigo. A mulher submissa já dava problema, já era uma dificuldade enorme. Você imagina agora a mulher comparada ao homem para todos os efeitos. Realmente uma imprudência, deve ter sido um cochilo. Essa reforma deve ter dado ali pelas 4, 5 da manhã. O deputado cansado: não, tá bom, põe aí. Com isso termina a sessão? Termina, então põe que eu concordo. Só para que você não durma agora, depois do almoço, ouvindo uma palestra jurídica. Belo programa de um sábado frio, né? Sobretudo se for espírita, porque espírita gosta de dormir. Católico, evangélico, até que nem tanto, mas espírita. Mas os espíritas sofismam. Eles dizem: não, eu não durmo, eu me emancipo.
questão de linguagem. Ele diz ainda, não, eu não babo, eu expilo ectoplasma. E vai por aí afora. Porque espírita, você pode ver ali na fila, come, desavergonhadamente. 3 amigos estavam no restaurante. Um era católico, o outro evangélico e o espírita. E o prato servido era uma leitoa assada inteira. E os 3, muito religiosos, nada preconceituosos, combinaram algo. Cada um recitaria um pedaço, um versículo da Bíblia, e tiraria um pedaço da leitoa, se possível, correspondente ao versículo recitado. Começou pelo católico. Claro que sem nenhum preconceito da nossa parte. O católico recitou. E Pedro, desembanhando a espada, cortou a orelha do soldado Malcos. Pegou a faca, cortou a orelha da leitoa e colocou no prato. A vez do evangelho. E Herodes, aborrecido com João Batista, mandou decepar-lhe a cabeça. Cortou a cabeça, colocou no prato, espírita, que recitou. E vieram os discípulos e levaram o corpo do Senhor. E ficou com mais. O modelo patriarcal está com seus dias contados, a partir, sobretudo, da isonomia entre homem e mulher. Isso significa que, sobretudo nos nossos tempos, as uniões são lastreadas ou devem ser lastreadas no afeto. O ideal é que somente as pessoas que se amam ou que supostamente se amam se casem. Isto para dizer o seguinte: o amor não passa necessariamente pela anatomia, pela biologia, pelo sexo. Existem homens que eu amo. Não tenho com eles uma relação homossexual. Por enquanto. Você, mulher, há de ter algumas mulheres que você ama. E daí? Qual é o problema? Onde a dificuldade de entender que pessoas outras, dentro de uma escala de valores, dentro de um padrão de comportamento, dentro de uma certa sexualidade, se dê no direito de não somente amar platonicamente alguém do mesmo sexo, mas de estabelecer com ele uma relação homoafetiva sexual. Do amor de um para com o outro é um passo. Porque com a doutrina espírita, que traremos daqui a pouco de maneira mais organizada, nós estamos em condições evolutivas diferentes. O espírito Joana de Ângeles, já citado aqui hoje pela manhã, diz que cada um se comporta de acordo com a sua evolução, com suas resistências e conquistas. Não existem 2 pessoas exatamente iguais no universo. Iguais em inteligência, em moralidade, em evolução. Não existem 2 partos iguais, 2 desencarnações iguais. Não existem 2 espíritos rigorosamente iguais. Daí o perigo de uma padronização, sem que estejamos a cuidar, a prever das minorias, daquelas pessoas excluídas por um detalhe ou por outro. Será que é possível, à luz do amor, da afetividade, negar que 2 pessoas do mesmo sexo se amem?
e que, se amando, decidam elaborar uma vida em comum, que, elaborando uma vida em comum, se respeitem e assumam publicamente esta relação, como qualquer outro casal heterossexual o faz? Onde está a anomalia? É evidente que não estamos falando aqui daqueles homossexuais que fazem estar da sua condição, que se transformam aí em motivo de chacota pela maneira inusitada como se comportam. Mas e se o casal homossexual se comportar com dignidade, com discrição, com respeito, dentro de valores e de condutas perfeitamente ajustadas ao geral da comunidade? Onde a dificuldade de nós admitirmos, do ponto de vista jurídico, que esses dois possam estabelecer esta relação? Na doutrina, há uma discussão se esta união civil se ajusta ao que se denomina sociedade de fato ou sociedade de afeto. Sociedade de fato será examinada à luz de um capítulo próprio no Código Civil. Se a memória não me trai com a mudança, hoje prevista a sociedade de fato, me corrija se eu estiver enganado, artigo 918 do Estatuto mencionado, no antigo artigo 1363. Isto é da maior importância, porque se nós remetermos a união civil ou afetiva para a condição de sociedade de fato, significa que ao magistrado será possível examinar a questão somente sob o ângulo das obrigações civis assumidas, especialmente no que tange ao patrimônio casal homossexual. Se considerarmos a união civil ou afetiva não uma sociedade de fato, mas como uma entidade familiar, remetendo a questão para o direito de família, isto dará ao magistrado, aos operadores do direito de um modo geral, todos nós que morejamos numa área ou noutra, a possibilidade de não somente examinar a questão patrimonial, como todas as questões que possam interessar ao casal homossexual, como de resto aos casais heterossexuais. Ou seja, se ficarmos no campo do direito das obrigações, verificaremos o enriquecimento de um, de outro, para verificar o grau de contribuição para a formação deste patrimônio, dividindo o patrimônio de maneira igualitária ou proporcional, a depender dos fatores, das circunstâncias todas. Mas a questão que se nos apresenta é esta: será que numa união civil homoafetiva só nos deparamos com interesses patrimoniais na base dessa busca, dessa entrega? Será que quando dois homossexuais estabelecem uma relação, só há entre os dois interesse patrimonial? Ou se pode admitir, à semelhança do que acontece com os casais heterossexuais, homem e mulher, que ali há afeto, compromissos bilaterais e, consequentemente, deveres a cumprir, direitos igualmente, mas igualmente os deveres? A questão alimentar, a questão da pensão, eventual guarda de filho, a adoção por homossexuais é outro tema que não será abordado hoje, não consta da proposta, mas isso se poderá oportunamente estar se discutindo. Dois homossexuais rompem a relação, põem fim à relação,
valer-se-ão melhor do judiciário. O judiciário precisa examinar essa questão. A questão dos alimentos, guarda dos filhos, pensão por morte. E estou informado, não sei se está presente, de que a doutora Simone Fortes, parece-me que juíza federal radicada aqui no Rio Grande do Sul, recentemente, numa sua decisão corajosa, por favor, a doutora Simone está presente? Não, mas está presente, doutora Simone? Parabéns pela sua coragem e palmas para ela. Porque, se eu não estiver mal informado, a doutora Simone, melhor do que eu, me corrigirá, reconheceu os direitos previdenciários, é isso, doutora? Para um homossexual. Ou nós enfrentamos com esta coragem, com esta autonomia, ou nós estaremos sacramentando uma injustiça. A que título? Sob que argumentação do ponto de vista jurídico? Se todos são iguais perante a lei, sem discriminação. Se o Estado tem que prover a vida dos seus filhos e dar a todos a mesma atenção. Pode ser que alguns estejam chocados, tanto quanto eu me choquei no passado, quando comecei a me debater nesse aspecto. Mas nós precisamos enfrentar essas situações. E um dos doutrinadores, estou evitando ler, para não cansá-los em demasia, um dos doutrinadores cita uma situação perfeitamente possível. Imaginemos, diz este doutrinador, que um homossexual masculino passe a coabitar, estabeleça uma vida em família com uma homossexual feminina, lésbica, para me valer de uma expressão ainda conhecida e utilizada. Os homossexuais não têm uma vida sexual íntima a dois, porque cada um tem suas preferências. Imaginemos que o homossexual masculino nesta relação tenha uma vida sexual fora deste casamento e que a mulher faça o mesmo com outras pessoas. Se esses dois decidissem por fim ao seu casamento, à sua união, a justiça, sem nenhuma dificuldade, examinaria a questão patrimonial, a questão alimentar, etc., validando uma separação de um casal, de um casamento que nunca existiu realmente. Ou seja, somente quando enganados na boa-fé é que nós teremos condição de exercer o nosso munus público na área do direito. Por essas questões todas, eu entendo que a união civil homoafetiva precisará ser objeto de reflexões muito severas, muito graves. A pessoa tem maioridade civil plena, é capaz, do ponto de vista das faculdades mentais, é uma pessoa bem orientada, sabe o que quer. Precisamos, se não concordar, pelo menos entender as suas preferências e respeitá-las. Do ponto de vista jurídico, me parece o melhor caminho, sob pena de, outra vez, ratificarmos os preconceitos que tantos danos têm causado. A mulher, muito especialmente, sabe de quão sofrível é a vida da mulher vítima de preconceitos de qualquer natureza. Do ponto de vista espírita, numa abordagem ligeira e tão despretensiosa quanto no aspecto jurídico, eu gostaria, se bem entendo o espírito do espiritismo, de dizer que o espiritismo
do ponto de vista filosófico, não é contra ou a favor de nada. O Espiritismo expõe, o Espiritismo propõe, sugere, mas não impõe. Tanto que os seus profetentes guardam verdade para viver como bem entender. Um exemplo extremo: o espírita está informado das consequências do suicídio. Mas se, em que pese espírita, entender de suicidar-se, convenhamos, é um direito dele, dentro do uso, embora restrito, do livre-arbítrio. A doutrina espírita pode ser examinada sob variados ângulos. Aqui, agora, neste momento, eu desejo dizer que a doutrina espírita é uma doutrina que nos coloca em contato com leis naturais que regulam a vida do cosmos, a vida do espírito enquanto entidade universal, individual, única. Com a doutrina espírita, outra vez, porque repete o Cristo, temos a perfeita compreensão de que somos filhos de Deus, que fomos criados simples e ignorantes, com uma fatalidade: o progresso, até atingirmos a perfeição relativa. E esta perfeição relativa, nunca absoluta, porque perfeição absoluta só Deus a possui, é atingida através de múltiplas experiências reencarnatórias. O espírito, estamos falando no que pertine à Terra, alterna estados de permanência no corpo e fora dele, na erraticidade, e retorna para o novo programa, sendo o ponto de partida nesta encarnação o ponto de chegada da encarnação anterior. Ou seja, começa-se por onde se terminou a existência anterior, para que possamos dar um passo adiante. Portanto, não é difícil compreender que nós somos o que fizemos de nós. Somos a história viva dos nossos esforços, das nossas conquistas. Não há milagres de transformação. E cada um, repita-se o pensamento de Joana de Ângeles, se comporta dentro da sua evolução, dentro das suas resistências e conquistas. E como nós poderíamos ver a partir da questão 843 do Livro dos Espíritos, cada criatura goza de livre-arbítrio. Livre-arbítrio relativo. Porque quanto menos homem, menos liberdade, porque menos conquistas. E que estando encarnado, todas as circunstâncias, todos os fatores que nos rodeiam interferem na nossa liberdade. A condição social, a condição econômica. Por exemplo, alguém que ganha o salário mínimo, tem a esposa e 3 filhos para tratar, tem liberdade para fazer o que quiser com seu salário, desde que não gaste mais do que R$260. Ele é livre? Sim, dentro dos seus R$260. Só para dar um exemplo singelo. Então, os nossos irmãos homossexuais, à semelhança do que se dá com nós outros, são criaturas em evolução. Esta homossexualidade pode ser reflexo de suas experiências transatas. Pode dar-se que esta não seja a primeira vez em que ele esteja atuando na homossexualidade e agora não consiga sobrepor a sua vontade às suas inclinações. Embora queira,
por enquanto, não tem resistência moral para tanto. E pode ser até que ele não queira sobrepor a vontade, ele queira ainda viver a sua homossexualidade. Mesmo não concordando, precisamos concordar nesse ponto que é uma liberdade dele. Desde que não afronte o direito dos outros, desde que não se transforme num problema para os outros, ele tem o direito de exercer a sua homossexualidade. Agora, que diz a doutrina espírita? Que o que faz a felicidade do espírito é aquilo que é natural. O que é natural faz bem. O que não é natural faz mal. A homossexualidade é natural? Me parece que não. A homossexualidade, pelo menos os padrões da Terra, não seria natural. Portanto, o homossexual, assumindo a sua homossexualidade, estaria vivendo conforme a lei natural, a lei divina? Me parece que não. Ele estaria, portanto, divorciado. Consequentemente, me permito pensar que ele esteja se comprometendo, reforçando inclinações que precisam ser superadas para que ele se ajuste ao padrão divino para a nossa felicidade. Somos felizes na medida em que nos ajustamos às leis naturais, às leis divinas, e o oposto também se dá. Somos infelizes na medida em que nos divorciamos das leis naturais. Mas o fato de a conduta homossexual não ser natural significa que eu deva ser contra? Porque é também lei natural a lei de justiça, é também natural a lei de amor, é também natural a lei de caridade, que é a síntese das 10 leis morais que encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então a doutrina espírita expõe, propõe, sugere, mas cada um guarda a liberdade de ação. E como agir na prática? Nós, os espíritas presentes, quando você puder, estude a partir da questão 873 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre justiça e direitos naturais. A questão 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Mas o homossexual tem direito à união civil? Me parece que sim, no estágio atual da humanidade, como forma de dar-lhe dignidade, apoio, respeito, carinho, atenção, tratamento isonômico, para que ele possa ser reconhecido, aceito e, consequentemente, ter a qualidade de vida que todos desejamos para nós. Na questão seguinte, nós vamos verificar que existe a lei humana e a lei divina. A lei humana e a lei divina. Nem sempre a lei humana está concorde com a lei divina. E precisamos, por enquanto, lidar com esta dificuldade. Mesmo assim, não sei se com razão ou não, assumo com a responsabilidade do que estou aqui a falar. Mesmo que a lei prevendo a união civil entre homossexuais seja, por enquanto, uma lei humana, entendo que esta lei se faz necessária para tranquilidade geral. Mais tarde será revogada? Provavelmente. Será modificada? Provavelmente.
Mas isso num tempo em que esta lei se tenha tornado obsoleta, por eventual inexistência de casais homossexuais na Terra, se chegarmos nesse estágio. Porque não me cabe aqui fazer um exercício de adivinhação e de futurologia. Mas a questão básica está na seguinte, na questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Ou seja, o que Deus quer que eu faça em relação aos outros, em relação a mim, a vida? E a resposta: disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. E aqui peço a sua atenção, por favor, acorde. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Essa é a questão básica, me parece. Na incerteza de como proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Sem escandalizar você. E se o homossexual da história fosse eu? E se fosse eu o homossexual? O que é que eu gostaria que acontecesse comigo? Que houvesse uma lei que me desse respaldo, dignidade, segurança, que eu pudesse assumir minha homossexualidade, viver como todos vivem, ainda que fazendo parte de uma minoria. Ah, mas isso fere a lei divina. Mas fere a lei divina também roubar, fere a lei divina casal heterossexual ofender o outro, explorar o outro. Também isso não é natural. Quantas condutas que ferem a legislação divina, mas só porque envolve casal heterossexual a gente aceita, parece que pode. Mulher pode bater no marido, o marido pode bater na mulher, desde que seja um casal heterossexual. Agora, dois homossexuais se amarem, isso não pode. Onde está dito que esses grandes latifúndios estão conforme a lei natural, divina? Será que Deus quer tanta pobreza no mundo? A cada 4 segundos morre uma pessoa no planeta de fome. De fome. Num planeta em que 70%, um pouco mais, é água, tem gente morrendo de sede. Isso não é natural. No entanto, toleramos. Convivemos com isto. Então é preciso que o nosso conceito se recicle para não se transformar em pré-conceito, na suposição de que estamos sendo virtuosos. E quero dizer, caminhando para as últimas 3 horas da minha palestra, que sem Jesus não há espiritismo. Não há espiritismo sem Jesus. E se tirarem Jesus da doutrina espírita, do movimento espírita, eu caio fora. Não sou mais espírita, porque eu não tenho compromisso com a doutrina filosófica. Porque o que seria espiritismo sem Jesus? Ele é que dá o sabor, o tempero, cor, beleza. E o que Jesus faria com um casal de homossexuais? Qual seria a postura dele? De aceitação, de respeito, de compreensão, de tolerância, de apoio? Ou ele simplesmente os condenaria a um desprezo irreversível? Se os homens não tivessem naquela cena da mulher colhida em flagrante adultério, se os homens não tivessem levado a advertência de Jesus a sério, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Se os homens
tivessem levado adiante o propósito de executar a mulher, o que teria acontecido? Diz Chico Xavier, no livro Espírito de Chico Xavier, psicografado por Carlos Vacelli. O Espírito Chico já está escrevendo livros, vale a pena você conhecer. Anote aí o título do livro, O Espírito de Chico Xavier. Chico diz nesse livro: se os homens tivessem levado adiante o propósito de lapidar a mulher, Jesus teria antecipado o seu martírio, colocando-se entre a mulher e os apedrejadores. Teria morrido no lugar dela. E para terminar, duas histórias da minha vivência como promotor e espírita. Aliás, você não sabe o que é bom promotor? Olha o Bardal. Bom promotor. Olha o Bardal. Aliás, uma piadinha de promotor de justiça porque de advogado eu não posso contar aqui hoje, né? O promotor estava lá na audiência, a testemunha sendo ouvida, e o juiz perguntando a testemunha que traçasse o perfil do criminoso, né, para identificar, para ver se de fato era a pessoa, para a identificação do réu. E a testemunha começou a falar e tudo, olha, ele é assim, assado, tal, era gordo, não era tão gordo como o promotor de justiça, mas era muito gordo. Duas histórias reais. Uma mãe tinha um filho homossexual. Anatomia masculina, psicologia feminina. Um moço lindo. E essa mãe tinha dificuldade de lidar com a situação. Na sua vergonha, no seu orgulho ferido, impedia o filho de sair de casa. Trancava-o o tempo todo em casa, até o dia que o jovem, do paroxismo da sua perturbação, do seu sofrimento, porque queria assumir sua homossexualidade, untou o corpo de azeite, suicidou-se. E a mãe veio desesperada, chorando agora pelo sentimento de perda e de culpa, dizendo: por que que eu não entendi o meu Charles? O nome do rapaz. Por que que eu não compreendi, não o apoiei? Hoje, pelo menos, eu o teria aqui comigo. Eu poderia continuar amando, orientando, assistindo. Mais tarde, o Charles se manifestaria no nosso trabalho mediúnico e confirmando a sua identidade. Quando ele chegou, eu senti emoções dicotômicas, contraditórias. Parecia um homem, parecia uma mulher. E uma outra história. Uma mãe foi procurada pelo filho. O filho lhe disse: mãe, sou homossexual, quero assumir minha homossexualidade. Queria que a senhora me entendesse, me respeitasse, me ajudasse. A mãe, naturalmente, no primeiro momento, aquele impacto. Mas superior, ela disse: meu filho, se possível, renuncia à tua homossexualidade. Sublima teus impulsos, carreando as tuas energias para outras formas de manifestação. Mas se você não tiver forças para resistir a este chamamento, eleja então um parceiro, seja fiel a ele e tome todos os cuidados que a higiene recomenda para que ele não te inocule uma DST, uma sexualmente transmissível, porque eu te conheço, você é bom, puro, leal, mas pode ser que o seu companheiro não tenha o mesmo estofo e não seja fiel a você e acabe por comprometer o quadro, inoculando uma DST, coisa que nós não queremos que aconteça. E assim, elegendo um parceiro, assuma a tua homossexualidade. E se esta relação se esvaziar, você sabe, eu sou sua mãe, eu te amo. E se você quiser voltar para casa,
a casa continua sua. Qual atitude foi mais cristã? A da mulher que tinha vergonha, que não soube dar ao filho que ele tanto necessitava, ou esta mãe que, apesar da sua dor moral, pôde amar o filho entendendo-o, aguardando o tempo. Qual seria a decisão de Jesus? É esta a decisão que nós temos que buscar. Doela a quien doela. Não me leve a sério no espanhol. É esta posição. O mais não deve merecer tanta consideração. Porque eu. Não é eu. Então o Espiritismo diz que felicidade está no comportamento natural. Me parece que homossexualidade não é natural. Mas se eu não posso eliminar o crime, eu preciso amparar o criminoso. Se eu não posso eliminar da terra os pecados, eu tenho que amar, assistir e amparar o pecador. Se eu não puder eliminar as doenças do mundo, eu vou dar ao doente toda a assistência que eu puder. Não é o ideal, mas é o possível. Sorria de felicidade. E a minha palestra terminou. Obrigado. Obrigado. Foi muito bom ter estado aqui com você. Mas é só uma visão jurídico espírita, não é a verdade definitiva. Um beijo no seu coração. O senhor tem livro editado? Oi? O senhor tem livro? Aí fora tem depressão. Causas, consequências e tratamento. Ela perguntou se temos livro. Ali fora eu vi o depressão, causas, consequências e tratamento. O livro é de graça, você só paga o autógrafo. Mas não pode levar o livro sem autógrafo. Condício sine qua non.